Bem-vindos a mais um À Mesa com a Palavra de Deus, e eu quero chegar até si com esta palavra acerca do coração. Vamos falar muito sobre o coração. Como se encontra o seu coração? Como está o estado do seu coração? Para Deus, o mais importante em relação às nossas vidas, em relação ao homem, à humanidade, é o estado do coração da humanidade. Então Jesus veio para mudar esse cenário. Ele veio para nos dar uma nova vida. Ele veio para que nós fôssemos transformados. De velhas criaturas em novas criaturas. Ele veio reconciliar. Ele veio salvar-nos. Ele veio resgatar-nos. Ele veio buscar a ovelha que estava perdida. Ele veio buscar todos aqueles que estavam, como nós estávamos noutrora, perdidos em nossos caminhos, nossos pensamentos, nos nossos projetos. E Jesus veio para nos resgatar. Veio para dar o verdadeiro sentido à vida. Sem Cristo não há vida. Por isso é que o mundo está enfermo, o mundo está doente sem Cristo. Não é por acaso que a Epístola de João diz que a primeira Epístola diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós sabemos que somos Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isto aqui é um divisor de águas. E esse divisor de águas, ele pauta-se por termos uma nova vida em Cristo. Sem Cristo não há vida. Sem mim nada podereis fazer. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quantos de nós têm essa experiência dessa vida em abundância? E nós temos que continuar e permanecer nele para que desfrutemos, experimentemos qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Sendo Ele a fonte da vida, a essência da vida, nós não poderemos viver sem Deus. E esta palavra direcionada à humanidade, da parte de Deus, este plano de redenção infalível, que se cumpriu na cruz, incomparável, inigualável, todos os esforços que os homens possam fazer e obras nunca poderão pagar os nossos pecados. Nunca poderiam pagar o preço a Deus dos nossos pecados. Nunca poderiam nos levar a Deus. Nunca poderiam resgatar-nos. Nunca poderiam salvar-nos. Nunca nos poderiam levar ao caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meus amados, congratulo-me estou alegre no Senhor e na expectativa daquilo que Deus vai fazer. Não só na minha vida, mas na vida daqueles que me rodeiam. Por isso eu oro e busco graça para que isso aconteça. Que Deus me use para a sua honra e glória, que Deus nos use a todos nós. Nós somos a Igreja, nossos filhos de Deus, somos os seus embaixadores. E as suas embaixatrizes. Deus não tem mais ninguém, é todo aquele que nasceu de novo. Nós nascemos novo para anunciarmos o novo nascimento. Nós somos salvos para proclamarmos salvação. Por essa experiência da salvação que nós vivemos, nós proclamarmos salvação. Por isso os apóstolos não nos podemos calar daquilo que temos visto e ouvido. É impossível alguém reter essa alegria. Essa alegria que jorra em nós não pode ser contida, não pode ser retida. Porque ela jorra da fonte que é Deus, manancial de águas vivas. E esse manancial está em nós. Por isso nós agora somos a expressão do seu amor. Deus quer nos usar como uma Bíblia aberta. Para todos aqueles que não conhecem a palavra de Deus, Ele quer nos usar como a palavra viva em nós. Ele quer que nós sejamos o seu reflexo, a sua luz, o seu sal. Aqueles que, através desse testemunho de vida, de mudança de vida, de transformação de vida, dos seus valores, Deus mudou os nossos valores. Deus muda os nossos valores. Por isso a necessidade de nós nascermos de novo. Nós precisamos nascer de novo. E ao nascer de novo, acontece um milagre dentro de nós. O verdadeiro milagre. Um milagre extraordinário. E nós experimentamos o nascimento. Nós experimentamos a vida de Deus. Nós provamos a vida de Deus. Nós provamos do pão que desceu dos céus, que agora está em nós.
E o poder desse impacto é tal que nós não nos podemos calar. Então somos mensageiros, digamos assim, anjos enviados. Anjos significa mensageiros. Somos mensageiros de Deus. Guardiães dessa verdade oculta desde a fundação do mundo, manifestada em Cristo, anunciada através dos profetas, manifestada em Cristo e agora proclamada pela sua igreja. E nós somos esses bem-aventurados da segunda casa, a glória da segunda casa, a sua igreja, a sua noiva, o seu santuário, o seu templo, porque Deus agora vive em nós. O apóstolo Paulo diz que o Altíssimo não vive em templos feitos por mãos de homens, mas feitos pela sua própria mão. E Ele escolheu-nos a nós. Ele nos chamou. Ele endereçou esse convite. José, vem, segue-me. Maria, Pedro, João, uma infinidade de pessoas à volta do mundo Deus tem chamado. Milhões e milhões e milhões à volta do mundo. Ao longo das eras, ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, ao longo dos anos, ao longo dos dias, Deus tem chamado e continua a chamar. Deus está a chamar a humanidade ao arrependimento. Deus está a chamar-nos para a sua presença. Deus está a chamar a mim e a si de volta às nossas origens. E as nossas origens estão lá na eternidade. Nós somos um produto da eternidade. Nós somos fruto da eternidade. Somos fruto do amor de Deus. Ele nos chamou para vivermos com Ele eternamente. Está manifesto na criação, Deus manifesta na criação todo o seu amor, toda a sua graça. E vemos o seu caráter, a beleza do seu caráter, a beleza da sua santidade na criação. E ela revê-se na família, na cuidado que os pais têm dos filhos. É uma mensagem clara, vívida e autêntica neste mundo do amor de Deus. E através da família. E Deus colocou a igreja para que nós voltemos novamente às nossas origens. E é isso que eu trago hoje, meu amado, aqui com uma dorzita de tendinite, mas Deus abençoa, um abraço, Deus abençoa a nossa vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, amados, trabalhar como cabeleireiro é normal, às vezes termos esses pequenos percalços da vida. E então, amado, meu amado, minha amada, isto que eu trago assim. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que aqueles que estão no mundo possam ser salvos através dele. Por isso é que a palavra de Deus chama-se Velha e Nova Aliança. Velho e Novo Testamento. Porquê? Porque o testador já morreu e deixou-nos uma herança de uma riqueza incalculável. Uma herança eterna, de vida eterna. Estar em Cristo é ter vida e vida eterna. Estar em Cristo não é seguirmos um conjunto de regras, mandamentos, imposições, restrições, proibições, limitações. Não. Estar em Cristo é um estilo de vida. Estar em Cristo é estarmos vivos dentre os mortos. É verdadeiramente ressuscitamos entre os mortos e estamos vivos. E proclamamos agora aquele que ressuscitou dos mortos. Anunciamos a todas as pessoas que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, que Ele foi crucificado, derramou o seu sangue nos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Para a glória de Deus Pai. E que agora vive em nós. Por isso, nós podemos ser transformados. E para isso Deus nos chamou. Para sermos proclamadores destas boas novas, desta verdade oculta aos olhos dos homens, mas que é manifesta através da igreja. A igreja é a expressão exata da sua vontade. É embaixadora na terra. É a luz das nações. Deus habita na igreja e através da igreja Ele se manifesta sendo a luz das nações. O Cristo que nós seguimos é um Deus vivo.
é um Deus que perdoa pecados. Não só perdoa, Ele remove. Não só remove, Ele limpa. E Ele transforma vidas. E é por meio desse testemunho, dessas experiências que nós temos, vívido, autêntico e real, com milhões de pessoas que estiveram à volta do mundo, que eu desafio hoje a si, nesta à mesa com a Palavra de Deus, de render a sua vida a Ele, para que Deus faça de si uma verdadeira testemunha do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua longanimidade, em que Deus estava em Cristo, reconciliando os homens consigo, não lhe imputando os seus pecados. É isso que Deus quer fazer nós. De uma velha pessoa, uma nova pessoa. De um velho homem, um novo homem. De uma velha vida, uma nova vida. Porque o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que receberam Jesus, que são novas criaturas. O que era velho já passou. Tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Isto tudo se fez novo. Eu e você precisamos acreditar neste facto poderoso. Esse facto iniciou-se com a confissão da nossa boca. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e com o nosso coração crermos, seremos salvos. Porque com a boca se faz a confissão da salvação e com o coração se crê para a justiça. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele estaremos irremediavelmente condenados, separados de Deus, numa morte eterna e irremediável, com consequências eternas, irreversível. Por isso, a Igreja proclama esta verdade, que Jesus está vivo dentro dos mortos. E proclamamos esta verdade aos quatro cantos do mundo. Por isso, nós rendemos a sua vida. Precisamos render a nossa vida. O início começa com a rendição da nossa vida. Começa por uma entrega. Nós entregamos a velha vida, Ele nos dá uma nova vida. E aí começa uma nova jornada. Num novo caminho. Num novo reino. Uma nova vida a desfrutar. Vida eterna. A vida eterna começa quando nós rendemos a nossa vida a Cristo. No momento que nós rendemos a nossa vida velha. No momento que nós entregamos o nosso coração. No momento que entregamos a chave da nossa casa. Da porta da nossa casa. E entregamos a nossa casa, tudo o que nós temos, nos pertence. Deus vem habitar em nós. E Ele começa a operar uma transformação extraordinária em nós. Por isso, amados, trago esta reflexão profunda. E venha a dizer que eu quero compartilhar consigo acerca da história de uma mulher cananeia. Uma mulher que vinha das partes de Tiro e Sidom. Venha comigo, vamos ler. Tudo a ver com o coração. Vamos ler, vou ler mais um pouco. Venha comigo nesta viagem extraordinária, à mesa com a Palavra de Deus.